Fala, meu pessoal, bom dia. Hoje eu tô atrasado. Era pra ter começado 6h15 e já é quase 7h15. Mas é domingo, né? Vocês não dão desconto. Vamos lá, mas hoje eu quero falar um tema muito importante. A gente tem falado muito sobre os princípios de Napoleão Hill e eu quero ensinar vocês como ganhar dinheiro usando esses princípios. Como eu ganhei dinheiro usando esses princípios. Como eu mudei a mentalidade, como eu mudei tudo usando esses princípios. Só mexer um pouquinho na câmera aqui, pronto. Então, vamos lá. Vou definir o tema. Como usar os princípios de Napoleão Hill para ganhar dinheiro. Muita gente lê Hill, se inspira, fica motivado, né? Tem ouvido as lives e continua quebrado. Continua sem mudar hábito, continua sem mudar pente, continua do mesmo jeito. Né? Como se diz o pessoal antigo, entra aqui, sai aqui, quando o pai e a mãe fala, quando o vô fala, sai, entra aqui, sai aqui. Esse é um dos princípios que a gente tem que entender, que isso daí o pai e a mãe vem falando pra gente, nossos pais, o pessoal mais velho, que muitas vezes nos dá conselhos bons. A gente tem que aprender a filtrar conselho, né? Mas nos dá conselho bom e ouvir, né? Eu cito muitas vezes, conversando com um amigo, ou com a esposa, ou com alguém, coisas que meu pai me falou desde quando eu era pequeno. Coisas que o pessoal, amigo do meu pai, mais velho, falava pra mim. E falava assim, ó, se eu tivesse seguido o conselho de fulano, não tava desse jeito. Se eu tivesse seguido fulano, eu não tava desse jeito, né? Mas tem muito conselho que eu abracei, tem muito conselho do meu pai que eu peguei. Muitas vezes, hoje ainda, eu mando mensagem, ligo pra ele, quando a gente se encontra no sítio. Pai, tava pensando em tal coisa, o que o senhor acha, tal. Porque a opinião de um pai para o filho é muito importante. Isso é um dos princípios essencial. E para quem me conhece sabe, né? Então a gente conversa, né? Conversa com meu pai, conversa com minha mãe, conversa com a minha avó ainda. E a gente ouve. Claro que tem coisas que a gente ouve, a gente tem que decidir. Não é jogar a responsabilidade para eles, tá? Mas é ouvir várias pessoas, entender várias. É um exemplo, você vai começar um negócio. Você perguntou para outras pessoas sobre esse negócio? Eu não estou falando para perguntar para os seus amigos do seu nível de amizade, de brincadeira, de sair, de beber, independente. Eu falo pessoas mais velhas que se importam com você, tá? Pessoas que querem ver seu bem de verdade. Não é pessoas que só andam com você. Porque muitas vezes as pessoas que andam com você não estão no mesmo nível do seu pensamento, do seu sonho, do seu projeto, do seu princípio, tá? Então, vamos lá. Por que as pessoas tendem a continuar quebrada depois de ainda ler um livro poderoso desse? Ou um livro de Quem Pensa Enriquece, vários livros aí que realmente ajudam, tá? Muito. Porque o princípio não funciona só quando você entende, eles funcionam quando você aplica. Porque tem gente que não aplica. Igual eu vim falando várias lives, fiz aquelas 7 lives, fiz mais um monte de live sobre várias coisas. Mas se você não aplicar, não resolve. Pera aí, ao vivo, tá? Hoje eu vou te mostrar como usar os princípios de Napoleão Hill para ganhar dinheiro de verdade, sem fantasia, sem magia. Eu sou uma prova viva disso. Porque antes de eu ler Napoleão Hill, quem me apresentou o livro de Napoleão Hill foi meu próprio pai. Né? Uma vez ele falou, Renan, lê Napoleão Hill, ouve palestra desses caras, esse cara é muito bom, vai te ajudar a mudar a mente, entender, não sei o que. E o primeiro livro que eu li dele foi Quem Pensa Enriquece. Depois os outros eu fui comprando. Eu não sei se foi meu pai que me deu. Eu acho que meu pai que me deu ele. E eu li ele uma vez, não entendi muito, não mudou nada. Mas eu entendi. Li de novo. Eu comecei a aplicar. Aí eu comecei a aplicar. Esse aqui é muito bom também, os 5 princípios. Quem entende enriquece, quem convence enriquece. Aí eu tenho um monte. Depois eu vou separar aqui para vocês. É que ainda meu cenário de livro não tá pronto, só de gamer. Eu não tenho tempo de jogar direito, mas eu amo gamer, né? Então vocês devem ter percebido, né? Um pouquinho. Mas não tem problema não. Vamos lá. O primeiro princípio, desejo ardente. O primeiro princípio é o desejo ardente. Hill ensina, toda conquista começa com um desejo definido. Mas não é um desejo fraco.
Seria bom, exemplo, não é, seria bom ganhar mais dinheiro. Não. Qual que é o princípio? Quando eu desejava, eu quero ganhar mais dinheiro, quero ganhar mais dinheiro, quero não ganhar mais dinheiro. E se você só deseja isso, você não vai ganhar. Tá? Talvez você até ganhe um pouco durante a caminhada de tanto desejar, mas não é o jeito certo. Como hoje eu vou falar só de dinheiro, vamos falar só de dinheiro, mas isso daqui serve para qualquer coisa, tá? Aplique em qualquer área da sua vida. Eu posso fazer isso daqui depois de outras formas para você entender sobre a questão de uma cura, questão de emagrecer, questão de tudo, tá? Na sua vida. Tudo, tá? Isso aqui aplica na sua vida. Bom, eu falo uma coisa. Exemplo, já tenho mais de 1 ano que eu não tenho enxaqueca. Eu vivia tendo enxaqueca. Mas eu apliquei isso daqui na minha enxaqueca. Por quê? É princípio. É você criar um hábito para alguma coisa. É você procurar aquilo ali. Tá? Mas vamos lá, eu quero falar sobre dinheiro. Então não vou mudar o foco. Exemplo, o desejo não é um desejo fraco. Que tipo, seria bom ganhar mais dinheiro. O que eu anotei aqui? O que seria isso daqui? Quanto exatamente? Em quanto tempo? Fazendo o quê? Dinheiro não responde desejos vagos, ele responde clareza. Lembra que eu falei para você que o primeiro princípio é a clareza, você ter clareza, ter direção? Então você tem que anotar aí. Deixa eu ver. Não, meu caderninho de quando eu comecei isso daqui não vai estar aqui. Tá na bagunça ali, depois eu pego. Bagunça não, perdão, né? A gaveta. Tem um monte de coisa. Eu coloquei no meu caderno, quando eu comecei a aplicar esse princípio, eu coloquei que eu queria ganhar, eu tinha minha lojinha, né, já tinha algumas coisinhas, só que vivia em cima de agiota, pendurado. Só que eu aprendi isso daqui, aí eu coloquei que eu queria ganhar na internet, tá, na internet, eu trabalhava 2 horas por dia na internet, fora minha vida normal, mas eu trabalhava 2 horas por dia na internet, até comentei um pouco do testemunho sobre isso já. Aí eu escrevi nesse caderno quanto exatamente eu queria ganhar por dia. Eu cliquei que eu ia ganhar R$50 por dia na internet. Em quanto tempo e fazendo o quê? Tá? Então, quanto tempo eu queria estar para começar a ganhar R$50 por dia? E fazendo o quê? Aí eu coloquei que eu queria ganhar dinheiro na internet. Aí eu coloquei assim, quanto exatamente? R$50 por dia. Em quanto tempo? Dentro de 1 ano, eu já queria estar ganhando, né? Então eu dei o prazo de 1 ano para mim começar a ganhar R$50 por dia na internet. E fazendo o quê? Aí eu coloquei, vendendo curso na internet. Isso daí foi meu primeiro negócio, né? Porque o dinheiro não responde a desejos vagos, ele responde clareza, né? Então agora, vamos lá. Primeira pergunta para você. Você sabe exatamente quanto quer ganhar este ano? Então, vamos lá. Segundo princípio, plano organizado. Desejo sem plano vira frustração. Hill fala sobre organizar o plano e agir imediatamente. Você não precisa do plano perfeito, precisa do primeiro passo. Né? Aí você vai vender algo. Aí eu coloquei que eu queria ganhar vendendo curso na internet, né? Aí se eu ia prestar serviço, se você vai criar conteúdo, se você vai abrir um negócio, se você vai começar a vender, o que você vai começar a vender. Então, sem um plano escrito, o dinheiro vira sorte. Com um plano, vira estratégia. Então, o segundo princípio é organizar o seu plano. O que você vai fazer para ganhar esses R$50 por dia? E eu fui lá, comprei um curso, que na verdade, minha esposa viu uma moça que ela seguia vendendo um curso de marketing. Aí ela me mandou, aí eu falei, vou comprar. Comprei, era um cursinho básico, só que me deu um norte. Não foi o curso que me fez ganhar porrada de dinheiro, não. Mas ele mudou a forma, porque ele me deu o norte, me deu o básico. Ele não ensinou o segredo de verdade de ganhar milhões. Mas eu aprendi a ganhar dinheiro. Então eu já comecei a vender ali, era como afiliado ainda, mas então estava dentro do meu projeto. Então o que eu fiz? Eu anotei quanto que eu queria ganhar por dia, anotei isso, anotei aquilo e comprei o cursinho de marketing e comecei a executar. Então eu comecei a ganhar o dinheiro. Não mudou minha vida,
Mas eu comecei a ganhar o que eu queria. Então, aumentou a minha renda, porque eu não deixei de fazer o que eu fazia. Mas eu trabalhava com uma afiliada ali e fazia não sei o quê. Então, eu comecei a trabalhar na internet vendendo curso. Então, quer dizer que eu entendi. Aí eu comecei a cumprir o que eu tinha escrito. Só que aí depois que eu cheguei a cumprir o que eu tinha escrito, eu mudei. Falei, agora eu quero ganhar mais. Mas aí da segunda vez que eu fiz o mesmo projeto, ó, pra você ver, eu mudei e aumentei meu projeto. Eu quero começar a ganhar pelo menos R$100 por dia. E quero vender o meu próprio curso, que eu já trabalho com celular. E quero começar a atender o pessoal. Então eu escrevi e comecei. Hoje eu vivo disso. Depois dos R$100 eu aumentei o valor que eu atendia, eu aumentei para 200 por dia e assim por diante, né? Então, hoje eu defino o quanto eu quero ganhar. E assim, por quê? Por causa que eu aprendi esse princípio. Então, você é dono dos seus desejos, você é dono do seu princípio, mas é você que cria o hábito para isso. O terceiro princípio, que é o mais poderoso, é o princípio da persistência. A maioria desiste antes do dinheiro aparecer. A derrota temporária não é fracasso. Quem para na primeira dificuldade nunca descobre o resultado. Dinheiro exige constância. E a constância exige maturidade espiritual. Então quer dizer que quando eu comecei a ganhar dinheiro como afiliado, você acha que foi assim? Eu comecei a vender todo dia? Não. Eu ganhava na comissão do curso, eu acho que o curso era 200 e pouco, eu ganhava 140 e pouco. Se eu vendesse todo dia, eu já teria passado até o valor que eu tinha colocado lá. Mas não, eu cheguei a vender um dia, passava 2, 3, eu não vendia, depois não vendia, depois passava a semana, vendia um mês. Mas quando você fosse somar, eu dava mais ou menos a média de R$50 ao dia. Então, mas eu fui persistindo. Tinha semana não vendendo nada. Falei, caramba, não vendeu nada. Mas na outra semana eu já vendia 2, 3, já batia o coisa. Então, pum, teve uma semana de estourar e vender tipo 1.000 e pouco numa semana. Meio que cumpriu um mês já. Então começou a estabelecer. Só que eu vi que aquilo ali não ia mudar minha vida. Mas cumpriu o que eu queria. Eu não ganhava isso, eu comecei a ganhar. Aí eu falei, entendi. Então quer dizer que deu certo o que eu queria. Aí eu fui lá e vou traçar um novo plano. Eu vou pedir outra coisa. Agora eu quero começar a ganhar pelo menos R$100. Mas daquela estratégia não estava dando certo. Eu tentei. Aí eu me frustrei, mas eu falei assim, peraí. Então eu vou tentar de um jeito diferente, eu vou tentar de um jeito diferente. Aí comecei a estudar, aí falei, vou criar meu curso. Aí eu comecei a ganhar mais. Aí tanto que eu mudei para R$200 por dia, então eu comecei a ganhar mais. Comecei a vender curso quase todos os dias. Mas aí eu tive que fazer mais investimento em área de marketing, mais isso. Então assim, tudo teve um plano, tá? Não é assim, eu quero e vai começar, tá? Isso é ao longo do tempo. A gente está falando, eu comecei a estudar marketing em 2019 para 2020. Nós estamos em 2026. Então não foi do nada que eu comecei a ganhar dinheiro na internet, não foi do nada que eu comecei a trabalhar em casa da internet. Então teve um projeto, teve um treinamento na minha mente, teve todas as barreiras, canal de YouTube que caía, era não sei o que acontecia, era gente, não sei o que, não sei o que, eu cheguei a perder canal de YouTube com 10k de inscrito, e gente todo dia comprando coisa minha, de repente, pum, sumia. Aí você acha que era fácil? Fora a pressão disso, pressão de agiota, pressão daquilo, pressão não sei o que. Então, não é fácil. E em nenhum momento aqui os princípios falam que é fácil. Mas o princípio exige disciplina mental, maturidade emocional. Você tem que desejar algo de coração, definir, escrever e começar. E constância, persistência. Não importa se vai ter dias que vai ter fraco demais. Não tem problema. Continua. Isso daqui eu vou usar uma ideia legal. Sabe quando você levanta e tá com fome, você come. Aí você vai almoçar, deu fome, você almoça. Aí você jantou. Isso aqui é a mesma coisa. Muitas vezes você levanta, você não fala que você tá com fome, você só vai lá e come. Você vai lá almoça porque é hora do almoço. Você se disciplinou que você tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Se você se disciplinar que você só almoça uma vez por dia, você só vai almoçar uma vez por dia. É uma disciplina. É uma total disciplina. Quarto princípio, mentalidade de abundância. Tá?
se você acredita que o dinheiro é sujo, difícil ou impossível, você já se sabota. Tá? Mas aqui também não tô. Então, ó, Rio fala da importância da fé aplicada à prosperidade. Você precisa acreditar que é possível, mas não como ilusão, como decisão. Tá? E assim, você não pode acreditar que o dinheiro é sujo, mas não estou falando de sujeira de você fazer coisas ilegais, tá? E não é isso que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando a pensar e criar um desejo sobre... Um exemplo, você quer uma loja de bijuteria. Você vai começar a vender biju. Qual que é seu primeiro plano? Já sair alugando um salão, fazer isso, fazer aquilo? Já pensa, não. Começa de baixo. Eu quero montar minha lojinha, então eu vou começar virtual, vou começar em casa e começar a entregar. De bicicleta, patinete, moto elétrica, não importa como você vai entregar. Você vai começar a fazer sua coisa. Então você vai criar seu Instagram, vai criar não sei o que, vai criar seus vídeos, vai fazer suas fotos, vai comprar, vai pedir, vai buscar, não importa. Mas você vai ter que criar seu projeto sobre isso. Depois que você criar seu trajeto, você fala assim, agora eu criou seu trajeto, coloca quanto você precisa vender por dia, ou no ano, ou por mês. Você fala, eu preciso fazer pelo menos R$1.000 por mês de bijuterias, né, de lucro. Então eu preciso vender tantas bijuterias. Então você já tem que fazer os cálculos. E você tem que decidir isso na sua mente. E você vai digitar qual que é as estratégias. Você vai escrever qual que é as estratégias que você vai fazer para vender isso. Tá? E eu falo isso em qualquer área que você for seguir para você ganhar dinheiro. Pode ser dentro da internet, pode ser na sua loja, pode ser na sua loja física, pode ser uma loja que você já tem, que você está achando que está quebrando. Se você definir metas, digitar, escrever e começar a criar estratégias para isso, buscar estratégias para isso, se atualizar em estratégias para isso. Hoje temos a IA para fazer tudo isso, para organizar isso para você. Então, você tem que... a mentalidade de mudança é como uma decisão. A sua mentalidade tem que ser de abundância. Tá? Você não pode ter aquela mentalidade de escassez. Tá? E o quinto princípio. Ação imediata. Conhecimento não gera dinheiro. A ação gera. Você pode ler 10 livros. Se você não aplicar, não muda. Você pode ouvir apenas essa live aqui e mudar sua mente. O dinheiro não respeita quem sabe, respeita quem executa. Napoleão Hill não ensinou mágica, ele ensinou disciplina mental. Se você quer ganhar dinheiro, comece organizando a sua mente. Porque antes do dinheiro crescer na conta, ele precisa crescer na consciência. Antes do dinheiro crescer na sua conta, ele precisa crescer na sua consciência. Se há 6 anos atrás, se eu tivesse ganhando o dinheiro que eu ganho hoje, eu não teria a mentalidade para usá-lo. Talvez eu estaria mais quebrado do que eu estava quando eu comecei a ganhar dinheiro. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu quebrei. Quebrei feio. E não é vergonha eu falar que eu quebrei. Mas eu fui superando barreira. E é normal. Todo mundo passa por esses altos e baixos. Só que a gente aprende. Tudo faz parte. Tudo faz parte de um checklist na sua vida. E quando você muda a sua mente em questão a disciplina, as pessoas à sua volta, quando você quebra, você vê quem continua perto de você. Você vê quem continua estendendo a sua mão, quem não continua estendendo a sua mão, de quem você realmente depende, de quem realmente está com você nos momentos baixos da sua vida. Então, toda essa mentalidade, toda essa estratégia faz isso. Ele traz perto, tem quem trazer, e espanta quem nem está ali. Não importa se espantar todo mundo da sua vida. É melhor. Não estou falando que é melhor as pessoas serem espantadas. É melhor você estar rodeado só de pessoas boas. Que seja uma, que seja só o seu pai ou só sua mãe, que seja só sua esposa e seus filhos, que seja ninguém. Mas a hora que começar a acontecer, que as pessoas vão começar a mandar mensagem para você novamente, vão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você entendeu que elas estavam com você quando você tinha, quando você quebrou. E depois que você voltou a ter, voltaram a ter. Quer dizer que são pessoas que podem ser seus colegas. Um bate-papo, uma saideira, uma conversinha. Mas não pessoas que podem estar à sua companhia. Então, você tem que avaliar e analisar esse trajeto todo durante a sua mudança. Porque a mudança é dentro de você. Se as pessoas vão estar lá quando você estiver lá no chão. Porque quando você começa a ganhar dinheiro, antes de você ter uma alta, você tem uma queda.
Já viram aquele gráfico de criptomoedas, de investimento? Sobe, desce. Ou daquele pessoal que está morrendo no hospital. Com vida. É isso daí na sua vida. No ponto alto, você tem muitos amigos. No ponto baixo, você tem os amigos. No ponto alto, muitos amigos. No ponto baixo, amigos. Você vai entender isso daqui. Então, se você aplicar isso daqui que eu estou te falando, daqui 90 dias, você pode digitar aí no comentário. Renan, daqui 90 dias eu venho falar se mudou. Mas você tem que aplicar de verdade. E não é eu que tenho que avaliar, isso é você mesmo. Se você aplicou de verdade. É 90 dias aplicando que você começa a sentir a mudança. Tá? Então, gente, se isso fez sentido para você, comenta, se inscreve e curte para me ajudar. E ajudar outras pessoas que querem mudar a mente sobre tudo isso. Deixe um ótimo domingo para vocês, um abraço e até amanhã às 6h15, tá?